A graça e paz, irmãos e irmãs, com muita alegria nesse domingo de isolamento, de quarentena, mas um domingo que não vai faltar alimento na nossa mesa, e o alimento que eu falo é espiritual. Eu quero então trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua família, nesse dia que o Senhor fez, esse dia especial. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículos 12 e 13. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. A palavra do Senhor nos diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, por mais um domingo, sermos nutridos por ela, que agora o nosso coração esteja aberto, os ouvidos sensíveis ao teu agir, possamos absorvê-la e colocá-la em prática, para que tenha um poderoso efeito na nossa vida. Nos ajude a entender tudo aquilo que o Senhor quer que a gente escute nesse dia, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Rasgai o coração e não as roupas. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Irmãos e irmãs, eu acredito que nunca se houve na Igreja do Senhor uma necessidade tão grande de um avivamento como nos dias de hoje. E para acontecer o avivamento, é necessário antes acontecer algumas coisas, porque o avivamento não é um produto, o avivamento é caminhada, o avivamento não é um presente que de maneira desordenada a gente se reúne e Deus dá o avivamento. Não é um movimento, o avivamento ele tem um preço. E como tudo na vida, tudo que é bom, tudo que dura muito bem, tem um preço maior, o avivamento também tem. E para Deus enviar o avivamento, existe limpeza antes. Deus ele precisa de vez em quando amaciar a terra, para que essa terra venha gerar frutos. Então eu quero falar desse tema baseado no profeta Joel. O texto que a gente leu, Joel, o profeta, ele reúne os anciãos, ele reúne os jovens e pergunta: meu povo, o que tem acontecido com a gente? Não é vergonhoso ficarmos tão omissos à nossa realidade? O povo, as nossas vinhas foram atacadas pelos gafanhotos, as figueiras ficaram em pedaços pelos gafanhotos, os trigos e as cevadas foram destruídas, todas as árvores do campo se secaram, os animais estão sem alimento. Alguma coisa, Joel está dizendo para o povo, alguma coisa está acontecendo e nós estamos omissos a tudo isso. E quando a gente vê essas catástrofes que aconteceram na época do Joel, algumas perguntas aqueles que gostam de ler a Bíblia têm que fazer. Por que Deus permitiu acontecer tantas coisas ruins com o seu povo? Por que será que Deus não blindou o país desses gafanhotos? Por que Deus não poupou o seu povo dessa tragédia? Assim como algumas vezes nós oramos, algumas lutas que caem no nosso colo, que a gente diz assim: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? O povo aqui estava tão omisso que nem conversando com Deus, nem perguntando para Deus eles estavam. E a resposta para essas perguntas que eu acabei de dizer é simples. Por que Deus permitiu que isso acontecesse na época do Joel? Lendo a profecia de Joel, a gente percebe que Deus estava permitindo aquela tragédia acontecer porque era uma espécie de tragédia pedagógica, ou seja, uma tragédia que vinha para ensinar. Parece que tem alguma relação com o que a gente está vivendo hoje. Deus estava dando uma correção.
e oferecendo ao seu povo uma oportunidade de viverem um futuro mais alinhado à vontade dele. Tanto que a gente lê na Bíblia que quem mandou o gafanhoto não foi o diabo, mas o texto diz assim no versículo 25, você pode olhar na sua Bíblia: eu, o Senhor, mandei os gafanhotos. E isso, gente, na nossa cabeça, deixa a gente em crise, porque aonde já se viu Deus mandar gafanhoto? Porque gafanhoto, quando a gente pensa em gafanhoto, nesse animal, é sinônimo de destruição. E o nosso Deus não é destrutivo. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Se é para corrigir o povo dele, Deus manda o que ele quiser. E aqui Deus permitiu que aqueles gafanhotos destruíssem os suprimentos do país. E os gafanhotos estão destruindo, estão acabando com o melhor que eles tinham. Estão acabando com as videiras, acabaram com as figueiras. E o povo não tem mais o que comer. Os animais estão morrendo. Ou seja, estava uma catástrofe. Mas um detalhe muito importante: Deus estava no controle. Deus mandou isso porque o povo estava omisso. Aplicando para os nossos dias, o povo não frequentava mais escola dominical. O povo não queria saber de reunião de oração. O povo não frequentava mais os cultos de quinta-feira, nem os cultos de domingo. O povo não estava querendo saber. O povo não estava querendo saber de se relacionar com Deus em nenhum lugar. O povo estava confiando na força do seu braço. Estavam confiando mais no vinho que eles bebiam, mais no figo que eles comiam, do que naquele que dava o vinho, naquele que dava o figo. E esse é o problema da nossa realidade, da igreja do século 21. As igrejas estão pregando um discurso estranho, estão oferecendo a bênção de Deus, mas poucas igrejas estão ensinando, oferecendo o Deus da bênção. E o povo aqui em Israel está assim, vivendo no caos. O caos está instalado em Israel. E é no meio do caos. Porque profeta que é profeta, ele prega no meio do caos. É no meio do caos que só escuta quem tem sensibilidade. O Joel está escutando a voz de Deus e está passando para o povo. E o povo que tiver sensibilidade, as pessoas que tiverem, vão ouvir a voz de Deus através do Joel. Porque a Bíblia diz isso: quem tem ouvidos, ouça. Existe um monte de pessoas que só têm orelha, mas não têm ouvidos, não têm uma escuta. E o Joel levanta a voz mesmo com fome, porque profeta também passa fome. Joel está no meio dessa circunstância, mas ele não está nem aí, ele é profeta de Deus. Ele diz mais ou menos assim: assim diz o Senhor, vamos parar de brincar, ponham vestes de luto, parem de ficar dando sorrisinho cínico, assumam a realidade que nós estamos, ponham vestes de luto, ó sacerdotes. Perceba, começa do púlpito, começa do altar. E chorem alto vocês que ministram perante o altar. Decretem um jejum santo e convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor e clamem a Ele. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do Senhor Deus? As sementes estão murchas, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereais foram derrubados, o gado está mugindo, as manadas andam agitadas porque não tem mais pasto e até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. Assim diz o Senhor, Joel dizendo: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, pranto. Rasguem o coração e não a roupa. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é paciente, Ele é cheio de amor. Ele também se arrepende e não envia a desgraça. Que texto forte. Quando Joel dá esse conselho, o texto diz que o povo começou a se arrepender. A nação que antes tinha abandonado o Senhor, depois de ver esse genuíno arrependimento do seu povo, Deus levanta o Joel e vem falar outra coisa. Agora que vocês estão na minha presença de novo, assim diz o Senhor, eu estou lhe enviando trigo e vinho novamente.
o suficiente para satisfazer vocês, e nunca mais vocês serão zombados. Eu levarei os gafanhotos que eu mesmo, o Senhor, trouxe. Não tenha medo, ó Igreja Metodista em Vila Tiradentes. Regozijem-se, alegrem-se. O Senhor tem feito grandes coisas. Não tenha medo, os animais do campo vão voltar a comer. As árvores estão dando seus frutos, as figueiras e as videiras estão carregadas, ó povo de Sião. Alegre-se e regozije-se no Senhor seu Deus, porque Ele vai mandar chuvas necessárias, e as eiras se encherão de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e azeite. Isso aqui é a história de Joel. Talvez você na tua casa esteja se perguntando: pastor, o que eu tenho a ver com tudo isso? O que você tem a ver? Tudo! Se nós queremos avivamento, então nós teremos que conviver muitas vezes na nossa caminhada com gafanhotos, porque Deus só manda avivamento para a terra que está limpa. O povo aqui não estava preparado para receber avivamento. Antes eles precisaram ser limpos. Olha, não adianta a gente pedir avivamento para um culto de 2 horas, para um momento de louvor, mas as outras 2 horas ou as outras 22 horas a gente se acabar com outras coisas que irão impedir o avivamento. Não adianta pedir avivamento se muitas vezes o celeiro da nossa casa se foi porque a gente deu legalidade. Muitas vezes nós pedimos o avivamento como se fosse um produto, mas avivamento não é um produto, avivamento tem um preço. Muitas vezes Deus manda alguns gafanhotos, não é para o nosso mal. Às vezes é para a gente entender que quem está no controle da nossa vida não somos nós, é o Senhor. Porque a nossa tendência é não querer a luta, a nossa tendência é não querer a dor, a nossa tendência é não querer a escassez, a nossa tendência é não querer o coronavírus, mas é na escassez, é no isolamento que a gente ora mais, que a gente confia mais, que a gente tem saudade da igreja, de ouvir uma palavra. O povo está falando: gente, mas por que tanto gafanhoto? Mas por que quase 2 meses em casa? Parece cena de filme, quando a gente vai na rua, todo mundo de máscara, lojas que ficavam abertas, quase que 24 horas fechadas. Deus está dizendo assim: ei, assim como eu fiz com o povo de Israel na época de Joel, eu estou fazendo com a igreja, com o mundo, hoje, no século 21. Vocês estão voltando para as minhas mãos e é do meu jeito. Parem de rasgar as vossas roupas, porque eu quero que vocês rasguem os seus corações. O povo aqui estava afastado, o povo aqui estava querendo viver sem Deus, assim como muitas vezes nós queremos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou dizendo que Deus que está mandando o vírus aí, o Covid-19, não estou dizendo. Mas Deus está permitindo. Deus é criativo, Ele está se aproveitando dessa situação e fala assim: eu vou tratar o meu povo, eu vou permitir que isso se espalhe mesmo, para que todos se voltem para mim, e a hora que eu quiser cessar tudo isso, usando médicos, usando remédios, eu vou fazer. A hora que eu quiser acabar com tudo isso. Deus permite alguns gafanhotos porque Ele quer limpar a terra. Não excluir as pessoas, não cortar, não anular as pessoas. Ele quer limpar num sentido de tratamento. E depois que Ele limpou, na época do Joel, foi isso que aconteceu. Veio outra profecia. Assim diz o Senhor: eu vi o arrependimento de vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o meu nome, e saberão que eu estou no meio de Israel, e saberão que eu estou no meio do Brasil. Eu sou o seu Deus, e não há nenhum outro. E depois disso, depois da catástrofe, depois do coronavírus, depois do gafanhoto, olha a profecia. Eu estou voltando lá na época do Joel e aplicando para nós ao mesmo tempo. Depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre vocês. Seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Para ter avivamento tem que ter gafanhoto. Para ter avivamento tem que haver limpeza. O gafanhoto, nesse texto que a gente leu, ele tem uma missão, gente. Sabe qual é? Tirar a nossa base. Porque a base
daquele povo era a comida, era viver e comer. E a base de muitos de nós hoje é o nosso dinheiro, os nossos bens materiais, é ir para as festas que a gente quiser, é zombar do nome de Deus. Deus manda o gafanhoto nas bases de cada um de nós, essas bases aqui. Talvez você fale assim, pastor, eu estou passando algo, parece que Deus tirou a minha base. Fica tranquilo. Ele tirou a tua base para você entender que a tua base, na verdade, não são as coisas. A tua base, na verdade, não é o teu dinheiro, não é a festinha que você gosta, não é o teu carro. A tua base, na verdade, é o Senhor. Por isso esse texto é muito oportuno e diz, voltem-se para mim. Que sejamos os Joéis da nossa geração. Para entender que mesmo que os gafanhotos venham, mesmo quando os momentos de seca vierem, possamos falar com Abacuque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, todavia, com comida ou sem comida, com dinheiro ou sem dinheiro, na igreja ou dentro de casa, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Se você tem identificado alguns gafanhotos, deixa eu dizer para você que está aqui, se chega mais perto aqui da câmera, não foi o próprio Deus, na verdade não foi o diabo que mandou o gafanhoto, foi Deus quem mandou para limpar a terra. A porta que ele fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Está lá em Apocalipse. Vamos parar com esse negócio de que tudo é o diabo. Não que ele seja bonzinho, ele é ruim mesmo. Mas existem coisas na nossa vida que chegam que é Deus quem permite. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita, se não for da vontade dele. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes Deus manda coisas na nossa vida que parece que tiram o nosso chão. E às vezes Ele tem que tirar para você entender assim, não tem chão mais, como vai ser? Teu chão, teu teto, teu tudo é o Senhor, volte-se para Ele. Existem gafanhotos que vêm para o bem, existem alguns trabalhar de Deus que vêm para o bem. Deus tem que fazer a limpeza dele e a gente continua de pé. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecem contra a igreja do Senhor, que é um pedacinho de você, é um pedacinho de mim, somos todos nós. Fica tranquilo, fica tranquila. Parece que tudo está desordenado, mas Ele continua soberanamente no controle. Ele está permitindo essas coisas porque Ele tem algo melhor para cada um de nós, para você, para mim. Existe uma música que diz que o melhor de Deus está por vir. Eu não concordo muito, porque eu entendo que o melhor de Deus já veio. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. João não conseguiu colocar uma expressão melhor aqui. Ele falou assim, de tal maneira, uma maneira que não dá para explicar, que enviou o seu único filho, que pode ser melhor que a salvação em Cristo Jesus, que pode ser melhor do que no meio dessa dificuldade, dessa pandemia, termos paz no nosso coração. Não tenha medo dos gafanhotos. Ele está no controle e continuará no controle de todas as coisas. Se Deus tiver que levar teu carro, olha, Ele vai levar. Se Deus tiver que levar seu celular para você voltar-se a ler mais a Bíblia, e tem Bíblia no celular, Ele vai levar. Não adianta tentar fugir. Ele sabe os meios dele. Olha, eu aprendi com um pastor, respeita a inteligência de Deus. Não tenta enganar Ele, Ele é muito inteligente. A inteligência dele ultrapassa limites. Ele quer nos tratar de alguma forma. Eu usei um exemplo aqui de maneira figurada, mas às vezes ele vai ter que fazer, ele vai ter que tirar algumas coisas. E é do jeito dele. Se você tem sentido o gafanhoto levar algumas coisas na tua vida e você não está entendendo nada e você estava achando o tempo todo que era o diabo, agora você está entendendo que é Deus, então aprenda. Eu quero terminar esse tempo para a gente orar. Talvez você tenha visto algumas perdas na sua vida e você sabe porque você está na presença do Senhor. Pastor, eu não estou entendendo, eu estou servindo a Deus, mas parece que gafanhotos vão e vêm. Deus não pode arrancar, Deus não pode blindar isso de mim. Não, Ele vai deixar, porque é para o nosso crescimento. Se você está aí me assistindo, me ouvindo,
deseja tomar uma posição na tua vida, dizer: Deus, com gafanhoto ou sem gafanhoto, eu vou te servir, porque a base da minha fé não é aquilo que o gafanhoto está levando, não é os meus bens materiais, a base da minha fé é o Senhor. Foi assim com Jó, levaram tudo, Jó permaneceu firme e Deus restituiu 4 vezes mais para aquele homem que exclamou, que proferiu que a base dele não era os bens dele, mas era o Senhor. A base da nossa fé não pode ser o dinheiro. A base da nossa fé não pode ser o figo, não pode ser o vinho. A base da nossa fé não pode ser o nosso carro. A base da nossa fé tem que ser no Deus que dá o carro. Tem que ser no Deus que dá as coisas. Se tudo parece tão difícil para você e parece que Deus não está fazendo, fica tranquilo, porque Ele está fazendo. Os planos do Senhor são mais altos que os nossos. Ele está construindo a história nos bastidores. A gente está precisando rasgar o coração. Deus está tratando as igrejas, as pessoas, nos bastidores. Quando tudo isso acabar, o mundo nunca mais será o mesmo. Quem tiver aprendido vai ser uma pessoa diferente. Quem não quiser vai viver os piores dias da sua vida. Ele sabe que lá na frente você vai entender que tudo aquilo que a gente viveu hoje, que a gente está vivendo, tudo na verdade estava cooperando para o nosso bem, porque nós amamos ao Senhor, e amar ao Senhor é procurar ser obediente, procurar seguir os teus princípios, a sua palavra. Se você na sua casa, onde você está, deseja entregar a sua vida, rasgar seu coração, faça isso agora. Não adianta levantar as mãos se o nosso coração não quer levantar as mãos. Não adianta a gente cantar bonito se o nosso coração não canta, nem cantar ele quer. Mas se você deseja rasgar, não a tua roupa como os fariseus religiosos faziam, mas rasgar o teu coração, na crise ou sem crise, então faça isso. O povo entrou em crise, Joel não entrou, porque Joel sabia quem era Deus. Se você sabe quem é Deus, não entra em crise. As coisas vão embora, mas o dono da tua vida não são as coisas, não é as coisas, é o Senhor, o Todo-Poderoso. Volte-se para Ele, rasgue o seu coração e Ele enviará o Espírito Santo de novo na tua casa, nos teus projetos, nos teus bens materiais, na tua vida financeira, para que tudo você possa ter, mas você se lembre que Ele é o primeiro, que Ele é a tua base. As outras coisas serão acrescentadas. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro além de mim, assim diz o Senhor. Amém. Que Deus te abençoe nesse tempo de palavra, uma palavra exortativa, uma palavra de alerta, de encorajamento. Essa palavra que vai nos nutrir, que vai nos colocar de pé, de cabeça erguida no meio dessa pandemia, dessa dificuldade toda. Você que está aí me ouvindo, me assistindo, feche os teus olhos. Se você está com a tua família, feche os teus olhos. Vamos orar? Coloca o teu coração diante do Senhor. Coloque a tua dificuldade diante dEle, para que Ele possa tocar o teu coração, abençoar o teu coração, ouvir o teu clamor com o teu coração e a sinceridade, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui como os seus filhos e filhas, nesse tempo de isolamento, cada um na sua casa, pedacinho da igreja em várias casas. Nós queremos te pedir, nos ajude a sermos pessoas melhores. Não queremos fazer como os fariseus da época, que eram religiosos, que excluíam as pessoas, que conheciam muito bem a Bíblia, mas não praticavam tanto assim. Quando se tratava de compaixão, de misericórdia, de amor, eles eram religiosos demais, eram hipócritas, eram falsos, rasgavam as vestes quando algo constrangia aquilo que estava na lei, mas não rasgavam o coração para ti. E agora essa profecia de Joel vem até nós, e que nós possamos aprender, rasgar os nossos corações. Não precisamos rasgar as nossas roupas, mas o nosso coração, porque é isso que nós estamos precisando nos dias de hoje. Que o Senhor possa contemplar cada família, cada coração que está aqui me assistindo e abençoar e tocar. Que sejamos pessoas melhores, um filho melhor, uma filha melhor,
um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, que seja uma esposa melhor, que sejamos pessoas melhores, ovelhas melhores, um pastor melhor, para que a igreja, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus, que está no controle de todas as coisas. Abençoe as nossas famílias, nossas casas, Senhor, as nossas crises, as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades e preocupações, depositamos em Ti. Colocamos a nossa vida no Senhor. Tu és a nossa base, Tu és a nossa esperança, e para isso rasgamos o nosso coração para Ti. Colocamos e depositamos a nossa confiança no Senhor. Que o Senhor possa cada vez mais nos fazer pessoas melhores. Que a vida do Senhor seja dentro de nós. Muda e transforma o nosso caráter, parecidos com o Senhor dia após dia, agradando o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Estenda suas mãos. Eu quero impetrar a bênção do Senhor para a tua vida nessa noite. Que a bênção de Deus Pai, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje, para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.